Muito boa noite. A Vera nos pediu para falar um pouquinho sobre transição planetária, mas no fundo, eu acho que eu sei o que ela quer ouvir. O que eu quero ouvir, Sérgio? Ela quer ouvir quais são os sinais da transição, porque toda hora nós na humanidade tivemos esses sinais. Aí começa... Eu ia pegar água para você? Não precisa não. Começa uma guerra aqui, uma confusão ali, um problema ali, um tsunami não sei aonde, vem uma pandemia e todo mundo fica procurando sinais, não é? Mas nós já tivemos tanta confusão no mundo, tanta coisa, que isso não representa absolutamente nada, sabe por quê? Olha, ao longo de toda a humanidade, depois de Jesus, vamos colocar depois de Jesus, primeiro começou lá com ele, aquela confusão, prenderam, criaram aquela dificuldade, né? Então... o céu se abriu, assim, rasgou, fez uma escuridão, então devem ter pensado assim, agora o bicho vai pegar mesmo, porque Deus vai cumprir a sua justiça, né? Mas não foi mais nada do que isso, Jesus passou para o outro lado, tranquilamente, calmamente, deixou a sua mensagem, está tudo certo. Dentro da sua mensagem ele fala para a gente que iam aparecer momentos difíceis, que iam aparecer pessoas que iam dizer que ia acontecer e deixar de acontecer, mas que isso tudo não significava muita coisa. E aí a gente tem visto a Terra num processo de caminhando, né? de evolução, de desenvolvimento, de intelectualidade. Aí vamos chegar já em 1700, antes nós tivemos lá os problemas com Jerusalém, já naquele tempo, já havia invasão, ninguém podia chegar lá e dominação no mundo. Aí nós tivemos os romanos, enfim, tivemos uma série de coisas no meio desse caminho. Chegamos na França, lembram da Revolução, da igualdade? Qual que era o símbolo da França lá? Igualdade? Liberdade, igualdade. Será que dá para ter as três coisas junto? Não dá, né? Infelizmente não dá, mas eles acreditavam que dava, né? Então a gente ainda tem essas ilusões, né? De coisas assim que vai salvar o mundo, sabe? De vez em quando aparecem salvadores do mundo aí, não é? E aí vem os profetas, os falsos profetas, pessoas que se dizem até que são Jesus. Tem até um que anda por aí, vai na televisão e tudo, fala que ele é Jesus, não é? Então, Jesus já tinha previsto que isso ia acontecer. E aí, com o meio desse caminho, aí vem também os cantores populares. Vamos falar mal dos jovens, já que tem bastante aqui, né? Vem os cantores populares, que a gente fica venerando os cantores, né? Ficar louvando os cantores populares, aí esse pessoal de artistas e cantores e representantes da parte artística. E a gente vai devagarzinho percebendo que isso tudo são momentos, são dificuldades. A gente vai para o mundo espiritual, volta um pouquinho melhor, volta igual às vezes, volta para corrigir, volta para melhorar, às vezes faz a mesma coisa, não corrige nada, não melhora nada. Enfim, eu tenho a impressão que a ideia do tema transição planetária hoje era para saber se nós estamos dentro dos sinais dos tempos, né? Porque, puxa, tem uma guerra lá, daqui a pouco tem outros falando de outras guerras que podem acontecer em desdobramentos, o outro está num lugar lá, está dizendo que vai mandar míssil não sei para onde, o outro fala que vai acabar com não sei quem. Então tá uma confusão aí que de vez em quando... esse burburinho, essa dificuldade que a gente vê como ser humano. Lá no Livro dos Espíritos tem um item que fala sobre guerras. Aliás, acho que são quatro perguntinhas só, simples, rápidas, e explicam para a gente exatamente o que é uma guerra. E, na verdade, a transição, não é nas guerras. E a gente nunca pensou nisso, né? A gente está achando que tem que... bomba... Como é que é? Explosão, bomba e confusão. A gente pensa que transição planetária vai ser assim, né? Vamos acabar com tudo primeiro para reconstruir. E na verdade a transição planetária nem é isso. A transição planetária é a real implantação do Evangelho para a gente, para todos nós, não é? Essa é a real transição. Então, os lugares que estão trabalhando simplesmente, humildemente, assim... obscuramente, em nome do Evangelho, em qualquer cantinho do mundo, eles estão construindo essa transição, não é? O nosso Brasil também podia ser palco dessa transição, mas de vez em quando a gente também cria umas confusões uns com os outros, aí umas dificuldades, não é? E a gente perde tempo com essas coisas, essas bobagens, essas coisas, e aí a gente às vezes deixa passar oportunidades de ouro para a gente.
Veio a doutrina espírita, a doutrina tem aqui em São Paulo, no nosso Brasil, mas especialmente São Paulo, uma cidade grande, cheia de cidades satélites, que nós temos oportunidade de trabalhar, de ajudar, de favorecer. Então, isso é a implantação da transição, é a prática do evangelho cristão. As pessoas ficam procurando a transição nas confusões, nos problemas, nas bombas, nas guerras, nos tsunamis, nas coisas. Na verdade, não. A gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades, com as diferenças. Olha que coisa bonita quando a gente vê alguma situação conflituosa. Aí um tsunami não sei aonde, aí muita gente vai lá, faz campanha, ajuda, leva coisa. Não é? Enchente não sei aonde, aí todo mundo vai lá, leva coisa, ajuda, favorece. Essa é a implantação da transição e é nisso que nós temos que se focar. Mas e a violência, e a guerra, e a confusão, e a política, e não sei o que, e o futebol, né? A gente briga entre si por causa disso, né? Até em família mesmo, né? Briga por causa de futebol, por causa de política, briga com o irmão, arrebenta o pau, não quer mais saber dele, porque ele torce pro Palmeiras. Não, pro Palmeiras não, o Palmeiras tá bom agora, né? Mas sei lá, torce pro São Paulo, torce pro Santos, não sei, né? E aí a gente faz isso e a gente deixa de lado a oportunidade que a gente tem de construir a transição pelas nossas mãos, com as nossas mãos. Atender, favorecer. Vai lá no mercado, a gente pensa em transição planetária no mercado. Cada um com seus problemas, né? A gente pensa assim, não é mesmo? Normalmente é assim, né? Não tem nenhum pensamentozinho de vibração, assim, de pensar na pessoa. Às vezes a gente não pode salvar o mundo, obviamente, mas a gente pode colocar um pensamento bom para as pessoas, um pensamento bom em favor das pessoas. É o mínimo que a gente pode fazer, não é? Alguém pensa em transição planetária no trânsito, por exemplo? Não, me fechou, vai ter que saber como que eu sou, porque eu não levo desaforo para casa, né? Será que a gente pensa nisso? Em família, a gente pensa em transição planetária em família, uns com os outros, na nossa convivência, na nossa vida, naquele dia a dia. Será que a gente consegue buscar um equilíbrio? Será que a gente pensa nisso naqueles momentos mais difíceis? Num momento de saúde, na guerra com a saúde, não é? Porque chega uma hora que o nosso corpinho entra em guerra com a gente, né? A gente está toda hora guerreando com ele, tem que jogar bomba lá para dentro, né? Bomba de sal, bomba de óleo, bomba de um monte de coisa para ver se ele consegue se acalmar, não é? E aí vai no médico, né? Vai nos especialistas, e faz exame, faz cirurgia, faz um monte de coisa. Então nessa hora nós temos que pensar na transição planetária no sentido de apaziguar-se, estar confiante, tranquilo, em paz. Uma coisa muito boa nesses momentos mais difíceis é quando as pessoas conseguem se manter equilibradas. Vocês já presenciaram uma situação de desequilíbrio e que você conseguiu se manter tranquilo, afastado daquilo mentalmente, com a ideia de ajudar, mas sem envolver, sem criar maior problema, sem achar que vai resolver aquilo na força? É tão bom quando as pessoas têm equilíbrio, quando você pega uma condução. Quando você pega um ônibus, por exemplo, não é? As pessoas estão lá nervosas, irritadas, essas coisas todas, e aí você está tranquilo. Quando você está lá esperando o ônibus que está demorando para chuchu e a gente não aceita de jeito nenhum, como é que pode? Se fosse lá na minha cidade, em Polvilho, não acontecia isso, só acontece isso em São Paulo, porque em Polvilho os ônibus passam na hora, ninguém precisa ficar nervoso, toda hora passa uma condução que a gente precisa. Hospital ótimo, você não falou do hospital. Ainda não, mas eu vou chegar lá, vou chegar no hospital. E aí, será que a gente consegue se manter equilibrado num momento desse, numa hora dessa? Olha aí, ó, a transição planetária vem de cada um de nós, sabe assim, a construçãozinha de cada um, o equilíbrio de cada um. Mas eu fico nervoso, eu sou assim mesmo. Trabalha isso, vence isso, é para isso que nós estamos aqui, para vencer as nossas imperfeições. Se fosse por outro motivo, talvez a gente nem precisasse mudar, pudesse ficar do mesmo jeito, se nós já fôssemos espíritos mais evoluídos, não é? E fico pensando, o que um espírito evoluído pensa assim, o que ele tem que mudar, né? Ele já mudou tanta coisa, fala assim, meu Deus, o que eu tenho que mudar, né? Mas sempre tem alguma coisinha, sabe, que ele pode se fazer melhor. Eu ouvi uma coisa bacana uns tempos atrás, que dizia assim, a gente não precisa ser 100% melhor amanhã, por exemplo. A gente pode ser amanhã 1% melhor. Não é? Daqui a 30 dias a gente vai estar 30% melhor, daqui a 100 dias, né? Será que a gente consegue em 100 dias mudar?
Não é fácil, é uma tarefa difícil. Olha, 1%, pensa assim, eu faço maledicência o dia inteiro, então são 12 horas por dia que eu faço maledicência. Então eu vou ficar 1h20 sem falar mal de ninguém, 10%, né? Então a gente muda 10% sem falar mal de ninguém, 1h20 por um dia, né? Depois no outro dia fica 2h40, depois 3h60, então 4 horas, depois 5h20, vai indo assim, né? Até a gente chegar a hora que não tem mais graça falar mal de ninguém, a gente começa a olhar para a gente mesmo, porque quando a gente pensa em transição planetária, no fundo é isso. A gente fica achando que os problemas vêm de fora, que as situações vão vir de fora. E normalmente situações graves e grandes, fome, conflitos, pestes, essas coisas. Você se lembra 2 anos atrás que o pessoal falava assim, agora com essa pandemia todo mundo vai entrar no eixo, todo mundo vai ficar bonzinho, né? Lembra que alguém falava isso, algumas pessoas? E nós ficamos bonzinhos, nós mudamos alguma coisa nesses 2 anos, não é? A gente estava lá sossegadão em casa, quem não teve problema com a saúde falou assim, o problema é dele, ele que pegou, ele que se vire, né? Então ele mora lá em Polvilho, tem o melhor hospital de São Paulo, ele se cuida lá no hospital dele, né? Então a gente pensava assim, que o outro pegou, o problema é dele, né? Então a gente procurava se salvar a gente mesmo, né? Fugindo de um jeito ou de outro, a televisão dava informação pra gente, né? Pra gente botar máscara, se esconder embaixo da cama, não falar com ninguém, fazer essas coisas, né? Então devagarzinho a gente foi fazendo isso e foi conseguindo, né? Conseguindo um dia depois do outro, né? A gente tinha a sensação de que se você saísse na rua tinha um gás mortífero, assim, que você respirava aquele gás, morria na hora e caía no chão. Ali o povo ia pisar em cima de você, né? Era a sensação que eles davam pra gente naquela época, era um negócio assim impressionante. Eu me lembro, só abrindo um parênteses, desnecessário talvez, mas eu estava me lembrando que eu faço um trabalho social numa comunidade aqui em Carapicuíba, e aí o pessoal, mas por que o senhor está vindo? O negócio aqui, a pandemia está muito grave e tudo. Eu falei assim, olha, quando morrer 1% da população, eu paro de vir. E quanto que é 1% da população? São 2 milhões de pessoas. 1%, 2 milhões. Se a gente estiver junto com aqueles 2 milhões, então era porque a gente tinha que ir mesmo, porque você fazia parte do 1%. Era a ideia que eu tinha, talvez desequilibrada, perturbada da minha parte, né? Mas era isso que eu pensava, isso que justificava. Aí eu falei, mas 1%. Eu acabei não passando pelos 1%, né? Acabei sem passar pelo 1%. E ninguém lá na comunidade, nem os moradores de rua, nenhum que eu conheci desencarnou, porque eu pensava, meu Deus, você está na rua, vai desencarnar essas pragas tudo, né? 17 mil moradores de rua, vai sumir de São Paulo, né? E Deus aumentou para 34 mil, imagina só. Negócio impressionante, né? Então, a gente pensa que a transição é isso. Chegou um momento que vai acontecer alguma coisa, porque Deus, ele tem aquela ideia de Deus que tem aquele cajado e manda as pragas do Egito pra gente. Agora eu vou mandar as pragas do Egito. Pá, bate o cajadão dele lá. E aí manda as pragas do Egito pra gente aqui na Terra. Imagine só a ideia que a gente tem do Criador. Eu fico pensando se ele tem tempo para isso, né? Tem tempo assim, só para a gente ter uma ideia. Para a gente dar uma voltinha na nossa galáxia, só uma voltinha só, uma só. Se a gente andar a 300 mil quilômetros por segundo na velocidade da luz, a gente leva 600 anos. Veja quanta coisa tem numa galáxia, existem milhares de galáxias no universo, uma que é a nossa. Aí você pensa assim, será que Deus tem tempo de ficar falando assim? Não, vou punir os meus filhos da terra, porque eles são muito rebeldes, estão fazendo coisa errada, vou punir todo mundo lá. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Por onde será que ele começaria, hein? Qual é a ideia de vocês? Pelos políticos? Do mundo inteiro? Tem muito ruim, mas também tem alguns que são bons, porque se não tivesse alguns bons, eu nem sei o que seria da nossa vida, né? Mas enfim, pode ser um caminho, né? E sei lá, né? Para os viciados em químicas, para os malfeitores, por onde que ele começaria, né? Essa punição começaria da onde? Para os teimosos, malcriados, né? Para os rebeldes, para os ingratos, olha quanta gente que tem aí, né? Então a gente vai saindo fora. Bom, a gente não é político, eu acho que não tem ninguém que é dependente químico. Agora, ingrato, não sei, de vez em quando a gente
comete uma ingratidãozinha, assim, bem de leve, bem com calma, né? Então, vejam, eu fico pensando, qual seria a finalidade disso se existem centenas e milhares de executores das ordens divinas na Terra, que são espíritos evoluídos? A gente tem tanta compaixão, se a gente pensar bem, pelas pessoas que estão na nossa casa. Às vezes um filho, a gente vê a questão da mãe, porque às vezes o filho está lá numa prisão e a mãe está indo lá visitá-lo com sacrifício, viaja e leva coisas, às vezes nem pode levar e leva coisa, e vai lá fazer uma visita e tenta animar ele, que logo ele vai sair, vai ser melhor. O tamanho de compaixão que a gente tem uns pelos, especialmente para nós, né? Dentro de casa, os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos. A gente tem tamanha compaixão. Eu sempre fico pensando, os espíritos superiores não têm isso? Será que eles são iníquos? Ou seja, a maldade já está sedimentada dentro deles? Óbvio que não. A gente nunca pensa na bondade do Criador e na bondade dos seus enviados. Porque se fosse pensar bem mesmo, tem um camarada chamado Nelson Mandela, ele saiu da cadeia e fez um discurso para ser presidente da África do Sul, né? Ele fez um discursinho lá, falou assim, bom, se a gente for aplicar a lei do olho por olho aqui, o dente por dente, sabe o que vai acontecer? A gente vai ser um país de banguela e cego, né? Porque, sabe o que significa isso? Todo mundo faz coisa errada, todo mundo erra. E é através do olho por olho, dente por dente aqui na Terra que nós vamos resolver isso, meu Deus do céu. Então, sempre ideias de misericórdia, de compaixão, de amor, é assim que a gente tem que ver Deus. Essa transição, claro, tem as confusões, os nossos irmãos rebeldes, a gente mesmo de vez em quando é meio rebelde, não é? Só que a gente precisa tomar cuidado para não se contaminar. Porque hoje parece até bonito você ver uma vingança, né? Você vê na internet um vídeo de vingança lá e você acha bonito, você até põe aquela mãozinha lá que é assim, né? Como é que é aquilo lá? Um joinha, né? Eu acho até legal que aconteceu aquilo com aquela pessoa. Quer dizer, a gente está se contaminando com um negócio que está certo, está errado, não devia ter feito, sabe? Mas será que a gente está indo na direção certa? Será que nós estamos fazendo crescer em nós sentimentos mais nobres, de mais amor, de mais fraternidade, compaixão de uns pelos outros? Então isso vai marcar para a gente essa transição, essa mudança, essa alteração. E o interessante é que normalmente quando ela chega e quando ela for chegando, é uma coisa meio imperceptível. Sabe por que é imperceptível? Porque é mais ou menos que nem o dia e a noite. O dia vai ficando devagarzinho, escuro, devagarzinho, quando a gente vê já está de noite. A gente não percebe a mudança, né? Não é que nem, por exemplo, você está na sala escura e alguém acende a luz, assim, de repente faz luz na sala toda, até ofusca os olhos da gente. A mudança é imperceptível, ela é lenta, vagarosa. Agora, o que é interessante, nós somos tão inteligentes, por que a gente não promove o bem? Por que ao invés da gente ficar atrás de coisas de menos importância, por que a gente não procura promover o bem? Uma ação no bem, uma atitude no bem. Como a gente gosta também de ver isso, né? De vez em quando a gente vê lá, o fulano devolveu o dinheiro que ele achou. Ah, que coisa bonita, né? Que coisa maravilhosa, né? No fundo é obrigação, mas a gente tem que promover essas coisas, né? Tem que promover uma prática assim mais amorosa de uns com os outros, de auxílio, de coisas assim, aquelas coisas que a pessoa passa dentro de casa e às vezes ninguém fica sabendo, sabe assim, essas coisas, né? Porque também essas coisas que aparecem no meio da rua e tudo, tudo bem, a pessoa fez de bom grado, ótimo, merece a nossa consideração, mas quantos milhares de problemas que as pessoas não vivem, não evitam uma confusão em casa, não evitam uma discussão, não evitam um problema em casa. Quantas vezes, né, a pessoa às vezes com o equilíbrio dela, ela consegue evitar um problema maior, um problema mais grave. Então, a transição surge a partir de nós. É preciso que a gente coloque na mesa, com toda a nossa sinceridade, para conversar, coloque na mesa para conversar, o nosso orgulho e a nossa humildade. De vez em quando a gente precisa conversar com elas, né? Porque pelo nosso orgulho, a gente faria uma coisa diferente do que se fosse pela nossa humildade, né? Então aí põe na mesa, conversa, escuta orgulho, o que você acha? Não, tem que arrebentar mesmo, estourar, fazer, acontecer.
E tem que ser assim. Aí, e você, humildade? Vai com calma, pensa um pouquinho, espera um pouco, deixa para depois, esquece isso. Aí a gente coloca as duas para conversar. E quem sabe a gente entra num equilíbrio melhor. Quando a gente consegue, não é, se conter, ter força para se segurar. Nossa, é tão bom quando a gente consegue se segurar em alguma situação mais grave, mais delicada. É tão melhor quando a gente consegue passar por um problema sem consequências, não é? Quando a gente consegue, olha para trás e fala, nossa, mãe do céu, olha, se eu tivesse feito, deixado de fazer tal coisa, agora o negócio ia ser complicado, né? A gente passa para frente, segue, vai em frente, vai embora. Então, isso mostra para a gente que nós estamos num processo de construção desse mundo novo que nós precisamos que ele chegue muito rápido, mas o nosso rápido é milênios, não é? Porque a gente vai construir ninho assim que nem formiguinha, né? Um pouquinho de cada um. E o problema é que tem formiguinha rebelde que ela quer procurar açúcar em outro lugar, aí vai para outro lugar e morre, né? Porque a pessoa fala, não vem procurar açúcar aqui, senão você morre, que nem na minha casa. Tem um balcão lá que eu já falei para elas, eu falei, olha, se encontrar algumas aqui entre 5 e 6 horas da manhã, game over, acabou, hein? Então é melhor vocês não virem, melhor não vir essa hora para cá. Mas às vezes aparece uma outra rebelde, né? Então, de vez ela tá lá aguardando o sol nascer direitinho, com calma, tudo, né? Não, ela quer ir bem na hora que eu tô lá, eu já tinha avisado, né? Então, a gente vai devagarzinho, né? Fazendo a nossa parte, construindo a nossa parte, fazendo o que nos cabe. Mas também tem um outro detalhe, é o que é possível. Ninguém aqui é obrigado a salvar o mundo. Mas a gente pode comprar não vou falar 1 quilinho de sal, né? Porque sal normalmente a gente nunca precisa, né? Normalmente. E se precisa, sempre tem alguém que vai lá e compra bem rapidinho, bem baratinho também, né? Então, mas assim, você não pode comprar um pacote de leite que custa R$15, compra um pacotinho de fubá, mas o fubá, você vai pensar assim, seria melhor o leite, mas o que eu posso é o fubá. Então traz o fubá, não é? E isso é a construção, é o que para nós é possível. Vocês lembram do óbolo da viúva de Jesus? Então, só que tem muita gente que aplica o óbolo da viúva e nem é viúvo. Não é mesmo? A gente dá moedinha, 2 moedinhas de 50 centavos, mas a gente não é viúva, a gente ainda está lá com todo mundo e a gente poderia ajudar com mais. Mas então, pensa nisso, no momento que você pode favorecer alguma coisa. Coloca o seu sentimento, o seu amor. Vem alguém nos abordar na rua. Talvez não seja o caso de dar uma moeda, mas dá 1 minuto de atenção. Desejar para ele que ele consiga se firmar na vida e seguir em frente. Vibração boa, às vezes é melhor que uma moeda. Muitas vezes uma moeda, um dinheiro, eu estou morrendo de fome. Mas meu irmão, você não sabe onde se alimenta. Na nossa cidade aqui também deve ter lugares aí que a pessoa pode se alimentar mais facilmente. São Paulo é lotado desses lugares. Então, às vezes 1 minutinho de atenção, sabe? Uma coisa assim, em casa, com um sobrinho, com um amigo, com um familiar, um pouquinho de conversa, um pouquinho de atenção. Momentos que são momentos de ouro, que a gente joga fora, né? Às vezes a gente recebe uma pessoa na nossa casa que há muito tempo a gente não vê, faz meio pouco caso, liga a televisão, fica com a visita vendo televisão, né? Um negócio assim meio estranho, né? As crianças que fazem isso, os jovenzinhos, né? Que chega lá um tio que faz 10 anos que não vê, oi tio, tudo bem? Até logo, viu? Vai e volta lá pro quarto e continua jogando. Fala, meu Deus do céu, mas que isso? Não vê o tio há 10 anos, senta um pouquinho aqui na mesa, conversa um pouquinho, né? Procura arrumar uma forma de interagir um pouquinho mais. E olhares também mais fraternos, mais humildes para as pessoas, não é? Porque a gente sempre tem uma certa soberba. Já repararam como a gente tem soberba? Você vai numa loja fazer uma compra, se o atendente falar mal para a gente alguma coisa, aí na hora já sobe aquele negócio, fala assim, mas eu que estou pagando, eu que estou comprando, ela tem que me servir, ela está aqui para me servir, não é? Não acontece isso no hospital, porque no hospital aqui de Polvilho, que é o melhor hospital que tem na região, a gente chega lá, somos bem atendidos, não é? As enfermeiras são muito educadas, os atendentes, então não tem motivo. Mas numa loja de polvilho, no posto de gasolina, às vezes você para o carro lá e os caras ficam conversando e não vêm te atender e você não sabe o que faz.
e aí você chama, a pessoa não vem, aí você fala, bom, sou eu que vou para outro posto, aí você fica bravo, vai para outro posto, né? Enfim, a gente não tem muitas vezes aquele momento, aquele minuto de paciência, aquele minuto de tolerância, que é exatamente isso que nós precisamos. Como é que a gente vai poder conviver num mundo regenerador depois dessa transição? Como é que a gente vai conseguir viver, não é? Se a gente não consegue suportar um ou outro, não consegue olhar na cara, não consegue isso, não consegue aquilo, não gosta da pessoa, não vai com o jeito da pessoa, não gosta das roupas que ela põe, não gosta do time que ele torce. Como é que ele vai conviver desse jeito, né? Se vê que eu não sei, será que vai ter time assim no futuro, assim? Porque a ideia é que todos os times façam um só, né? Aí eles ficam brincando entre si, né? Pega o time reserva, brinca com o time titular, mas vai jogar contra quem? Mas tá todo mundo igual, né? Vamos jogar contra outro país, aí joga contra outro país lá, aquela coisa, né? Enfim, que a gente possa devagarzinho construir em nós possibilidades para podermos enfrentar este momento de transição. E o momento de transição muitas vezes já está acontecendo e a gente não está nem percebendo, não é? Mas não fique esperando que vá ter bomba, guerra, tiro, essas confusão, não. Isso já está tendo já há muito tempo, né? A gente está convivendo com isso. Fico pensando assim, chegar no mundo espiritual, né? Que cidade que você morava? Pô, então você estava sossegado, porque lá não tinha violência, não tinha problema, não tinha nada. E você morava no Morro Doce. Meu Deus do céu, no Morro Doce tinha muito tiro, confusão, briga e tanta coisa, né? Então você vê, né? Poucos metros, né, para lá e poucos metros para cá, Morro Doce e Polvilho, né? Então veja a diferença, né? Do inferno do paraíso. Então, Polvilho que é o paraíso, não é? E a gente tem aqui um exemplo de que pode ser o inferno no Morro Doce. Você vê que agora já está virando melhor, está ficando melhor, né? O tempo está passando e tudo, né? Mas veja o exemplo que a gente pode ter, né? E aí a gente vai pensar assim que a nossa parte a gente fez. O importante é isso. Não é muito, mas a gente fez o que era possível. É isso que todos nós precisamos. Chega, né, Vera? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos fazer uma poesia para terminar. Mas eu vou ligar aqui meu dedo duro, porque ninguém aguenta poesia, né, na internet.